No ar, Fala Sério. Fala galera, Chagas na área, estamos aqui com mais uma edição do podcast Fala Sério e hoje nós vamos contar com a participação da Caterine Tonel. Boa noite, Caterine, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Caterine, hoje a gente vai falar sobre mais um capítulo da série Profetas da Bíblia, Homens Extraordinários a Serviço de Deus. E a gente vai falar sobre o tema O Seu Medo Precisa Morrer. Preparados? Sim, vamos lá. Maravilha. Caterine, o medo, ele é uma reação humana. Ele é uma tendência humana em meio a tantas imperfeições que temos. E como a gente consegue lidar com o medo, tendo em vista que servimos a um Deus tão grande que nos ajuda a superar as dificuldades? Sim, o medo, na verdade, ele é uma reação natural, né, do nosso organismo, né, biologicamente falando, e ele nos prepara para poder enfrentar alguma adversidade. O que a gente não pode acabar deixar acontecendo é fazer com que esse medo paralise a gente e deixe mesmo, até que mesmo fazendo, impedindo que a gente busque o nosso lugar em Deus, as promessas dele, se portar como ele quer que a gente se porte e acabar assim, deixando de ocupar um lugar, talvez por não se achar digno, não se achar pronto para poder estar exercendo aquele ministério, né, digamos assim, porque na igreja a gente tem muito isso, de cada um buscar seu chamado em Deus e fazer coisas que nos levem a alcançar esse patamar. E você falou sobre o medo não nos deixar nos sentirmos dignos da presença de Deus. E muitas vezes acontece de uma pessoa que está do lado de fora, vivendo uma vida de pecado, sentir esse medo de aceitar a Cristo. O que você diria para uma pessoa que está do lado de fora, como ela pode combater esse medo para que ela possa abrir o coração para Cristo e viver uma vida debaixo da obra? Bom, eu acredito que, eu digo isso por mim, porque eu já passei por isso um dia na minha vida. Eu também achava que eu não seria digna, que Deus também poderia me castigar, enfim. Eu acredito assim que Deus, ele é amor e ele é poderoso para restaurar, né, a nossa vida em todos os sentidos. É justo. Caterine, você falou sobre a questão de restaurar a vida. A gente tem a passagem de Mateus 19, do 16 ao 30, sobre o jovem rico, que Jesus encontra. E Jesus fala ao jovem para que ele largue tudo para seguir a Cristo. Mas ele acabou se apegando às riquezas, à vida que ele levava. Como mostrar para uma pessoa que está do lado de fora que é possível viver uma vida rica em espírito, sem se atrelar ao dinheiro, às posses, às facilidades, coisa que o jovem rico não teve. Eu acredito que a pessoa acaba se apegando quando ela não tem muito contato com a palavra de Deus. Que no momento que ela começa a ler a Bíblia e ver todas as verdades e verdadeiras riquezas que a Bíblia contém, ela acaba se deixando se desapegar por essas coisas. Porque a riqueza, se ela não for bem administrada, ela acaba. Talvez um relacionamento, né? Muitas pessoas acabam não ficando na igreja porque tem um namorado no mundo, enfim. Porque a pessoa não tem consciência que essas coisas passam, que essas coisas terrenas, né? Que não, principalmente quando não tem a direção de Deus, difícil de você se afastar, você se... Sim, porque é somente assim, pelo conhecimento da palavra e intimidade. Porque quando você tem intimidade com Deus, você descobre o que Ele tem para sua vida, Ele fala com você, vai por esse caminho, vai por outro, não faça isso, né? Nada de regra, porque não é regra, né? Eu sou do tempo que a Assembleia de Deus era um lugar que era regra em cima de regra e você não pode fazer isso, aquilo. Mas não é assim, porque Deus, ele trata cada um de uma forma. Então, a intimidade com Deus, ela vai te direcionar para o caminho que Ele sabe o que é melhor para você. Muitas das vezes a gente... acontece mesmo, estamos na caminhada e às vezes nem sabemos o que é melhor pra gente, né? Mas somente contato com Ele faz isso. E você falou sobre a questão da intimidade com Cristo. O quanto o exemplo de Cristo pode ser importante pra gente, enquanto servos de Deus, e também para as pessoas que estão vindo novas da fé e conhecendo um universo completamente diferente. Jesus tinha inseguranças, tinha medos, e como isso pode ajudar a inspirar pessoas?
Nessa hora eu me lembro naquela hora que ele acabou de se batizar e ele foi pro deserto ser tentado e ele teve fome. Então assim, Jesus ele foi justamente tentado nas fraquezas humanas para poder servir de exemplo para nós. Sim, e além disso, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, prestes a ser preso, ele suava sangue. Isso, e ele pediu a Deus que, se fosse possível, apartasse dele o cálice. Então, como a figura de Cristo pode ser inspiradora pra gente? Como isso pode inspirar a gente a tomar decisões corajosas para ultrapassar os problemas e conseguir seguir a Cristo de uma forma sincera? Jesus ele era filho de Deus, mas ele também era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha o lado carnal, mas ele não se deixava levar por esse lado. Então, assim, como ele foi tentado, sofreu tentações, passou por tudo isso, né? Ele também se aproximou de nós nesse ponto, porque nós somos carnais, né? Não temos a natureza que ele tinha, né? Divina. Então, ele é o exemplo pra gente. E você disse, alguns minutos antes, que logo depois de ter sido batizado, Jesus foi tentado. E muitas vezes acontece dentro da igreja com os jovens de sentirem medo de se batizarem, por medo das tentações, por medo dos pecados que já cometem, por insegurança com relação às próprias fraquezas, não quererem se batizar. O que fazer nessas horas? Eu acho assim, quando a pessoa vai se batizar, ela tem que ter consciência do que ela está fazendo. Não fazer isso assim, vou me batizar porque todos os meus amigos estão se batizando. Não. Tem que fazer um curso, tem que frequentar a escola bíblica. Não adianta querer assim, vou me batizar porque todo mundo está indo. E sim, até porque o batismo, ele é depois de uma certa idade para a pessoa ter essa consciência. Se fosse assim, seria batizado quando criança. Né? E não é a nossa realidade aqui. Né? Então, assim, o evangelho ele é para pessoas conscientes. Ele não é para pessoas que estão sendo levadas pela emoção, até porque o culto que a gente presta na igreja é um culto racional. Né? A gente usa as nossas razões, nossas faculdades mentais. Então, assim, Deus ele deu o livre-arbítrio pra gente. E nós somos filhos, porque se a gente não tivesse vontade própria, seríamos como se fosse assim, um fantoche. Né? E não é isso que nós somos. Nós somos pessoas racionais. Deus nos deu raciocínio, nos deu capacidade, condição de escolher aquilo que nós queremos viver. Então, assim, se você assim quiser se batizar, tome essa decisão conscientemente, entendeu? Vá sabendo o que você está fazendo. Procure falar com Deus, tenha intimidade com Ele. Eu vou bater nessa tecla da intimidade, não tem jeito, né? Não tem como fugir disso. Então, assim, fale com Ele, exponha tudo pra Ele. Se você estiver errando em algum ponto, tiver algum pecado não confessado, enfim, eu não sei da sua vida, né? Você sabe. Então, assim, examine-se a si mesmo antes de você tomar a ceia. Maravilha, Caterine. Pessoal, termina agora esse primeiro bloco do Fala Sério, mas segura aí, não desliga o telefone, pelo amor de Deus, continua aqui, que a gente já volta. Valeu, pessoal? Fala, pessoal, estamos de volta para mais um bloco do Fala Sério. Estamos aqui com a Caterine. Oi, gente. Caterine, voltando ainda ao tópico de medo, o que diferencia a timidez da covardia? E o que a palavra de Deus fala sobre isso? O que diferencia uma pessoa tímida, uma pessoa que tem dificuldade de se soltar, de uma pessoa que realmente tem medo e se deixa levar pelo medo? Eu acredito que a timidez é uma característica da introversão. A pessoa nasce assim, não tem como você deixar de ser tímido. Isso aí vai te acompanhar o resto da tua vida, mas o que vai fazer a diferença é que você pode aprender a agir em determinadas situações, né? Logicamente não significa que você vai ter que ser falso, mas a covardia é você pensar assim, que nem Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu não tenho capacidade, então eu vou me acomodar aqui nesse lugar e tal. É você realmente não se deixar ser usado por Deus, é você ficar no banco, passar uma cola e não sair dali, entendeu? Eu vou morrer no banco. Basicamente é isso, né? Ilustrando. E você falou sobre essa questão da síndrome de Gabriela, que algumas pessoas têm, de nascer assim, crescer assim, querer ficar desse jeito. Em contrapartida, na Bíblia a gente tem exemplos muito claros, principalmente no Velho Testamento, de profetas que encaravam situações
completamente perigosas para falar do amor de Deus e falar a verdade de Deus para as pessoas. O quanto isso pode inspirar e de onde vinha essa força que não só os profetas tinham, como também os apóstolos tinham. Você falou de profeta, né? Eu me lembro de profeta Elias e os profetas de Baal, né? Os falsos profetas. Então, Elias era aquela pessoa sanguínea que falava na cara e falava, vai, os rapazinhos, né? Que chamaram ele de calvo e tal. Vai morrer todo mundo. Realmente, morreu todo mundo. E... Não sou careca. Enfim, calvo, né? Calvo. Cara, porque assim, ele orava muito. Ele tinha essa fiação direta, né? Fiação é uma palavra antiga, né? Essa fiação direta. E ele orou e disse que não ia chover, né? Por 3 anos não choveu. Teve aquela autoflagelo ali nos profetas de Baal, enfim. Só que ao mesmo tempo que Elias, ao mesmo tempo que ele tinha essa facilidade, esse desembaraço, né, com Deus, esse desenrolo, digamos assim, ele também tinha medo, porque depois de ter derrotado todos os profetas, Jezabel falou uma palavra, né, contra ele, né, queria ir atrás dele, queria matar e tal, e no final das contas, por causa disso, ele entrou na caverna. E aí a reação que ele teve foi, ele entrou na caverna, né, não queria sair de lá, porque não tem mais nenhum profeta aqui, só sobrou eu. Mas aí, o que aconteceu? Ele falou isso pra Deus e aí Deus tomou uma atitude. Deus, ele se apresentou, só que ele achou que Deus viria num redemoinho, né? Porque a mente dele estava tão agitada, então a forma como ele viu as coisas acabou meio que transformando a realidade ao redor dele, né? Ele estava tão agitado, então ele achou que Deus viria num redemoinho, num vento, mas só que Deus ele veio numa brisa suave, né? E foi isso. E aí, e qual foi a instrução que Deus deu a ele depois disso? Vai, continua a tua caminhada, né? Porque grande é o caminho que você tem. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. E ele acabou ungindo aqui. Ele ungiu um rei, um sacerdote e um profeta no lugar dele. Então, assim, ainda teve coisa pra ele fazer depois disso, né? Quando ele achou que era o fim, Deus mandou que ele desse a continuidade. E Deus proporcionou a possibilidade de recomeço. E o recomeço, o início, ele é uma premiação pela intrepidez, pela ousadia. E nós, enquanto servos de Deus, nós devemos ser ousados para falar do amor dele, para que a gente possa levar para as pessoas o amor de Cristo. Ainda falando sobre ousadia, muitas vezes a gente vê casos de pessoas que acabam se perdendo nessa ousadia, mas muitas vezes a ousadia ela é confundida com imprudência. Muitas vezes as pessoas elas confundem a autoridade que Deus deu para elas, para que elas sejam ousadas e intrépidas para falar do amor de Deus, e elas acabam sendo imprudentes e acabam tomando atitudes erradas e falando coisas que não deveriam falar. Como não confundir ousadia e imprudência e como lidar com a nossa humanidade nos momentos de ousadia, para não sermos imprudentes. É o seguinte, a Bíblia ela tem um livro de provérbios, né? Provérbios e Eclesiastes que cuidam muito dessa parte, porque existe uma linha fina entre você corrigir alguém, você admoestar e você ferir. Então assim, eu acho que a grande sacada é você ter sabedoria, né? Procurar exercer o dom, porque eu acredito assim que essa parte da pessoa ser ousada, intrépida, isso é uma coisa que Deus coloca na pessoa, isso não se aprende em escola, não se aprende na família, muitas das vezes às vezes na família tem um filho que ninguém sabe porque aquela criança é daquele jeito, então assim, isso é um dom, só que a gente tem que exercer qualquer coisa que vier sobre as nossas mãos com sabedoria. É isso. Caterine, muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Nada, foi um prazer te ter aqui. Caterine é uma menina iluminada, uma das servas de Deus que temos aqui. Caterine, fala das suas redes sociais. Então, eu uso mais no Instagram, né, que é @CaterineTonel, vou soletrar, meu nome é CATHERINE, Tonel, TONNEL, tá? Segue lá,
enfim, pode mandar direct, mandar mensagem, enfim, estamos aí. Maravilha, pessoal, foi um prazer contar com a presença de todos vocês ouvindo a gente. Não deixem de ir para a EBD todo domingo às 9h30 da manhã em qualquer filial da ADVEC. Não deixem de ir para a EBD, de ir para a igreja. É importante aprender sobre a palavra de Deus. Não deixem de ler a Bíblia, busquem mais, corram atrás, porque é muito importante ter a presença de Deus na nossa vida. Pessoal, muito obrigado. Uma boa tarde para vocês, uma boa noite, um bom dia, dependendo do horário que vocês estejam ouvindo. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.